Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac ADCE Rio, Associação de Dirigentes de Empresa do Rio de Janeiro. Aqui vos fala o Elmair Neto, juntamente a Alberto Galo. Hoje tendo a satisfação em receber aqui em nosso estúdio o professor Marcelo Burgos, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui, queria agradecer muito à Rádio Catedral por esse espaço, agradecer à DCE também de estar aqui com vocês e à disposição para a gente conversar um pouco sobre o nosso Departamento de Ciências Sociais, fundado pelo grande Padre Ávila. A gente está já fazendo uma antecipação, porque o Departamento de Ciências Sociais completa 70 anos. E é uma história construída com tijolos humanos, né? Professores, alunos, muito da visão da PUC, da importância da sociologia, desses estudos. E até o professor vai me corrigir, penso que é o segundo departamento de sociologia do Brasil. Ele, na verdade, como um departamento de pesquisa, é verdadeiro isso. Antes de nós, só o departamento de sociologia da USP. Da USP, né? Sim. Então, quer dizer, a gente aqui no Rio de Janeiro tem orgulho de construir a história do Brasil do ponto de vista intelectual. E aí nós vamos falar um pouco, na festa desses 70 anos, a DCE, juntamente com a PUC, está fazendo um evento para o lançamento de um grande intelectual brasileiro, o jesuíta Padre Ávila. E o Padre Ávila, em sua vasta obra, ele escreveu um livro chamado O Solidarismo, que nós vamos estar relançando agora no dia 11 de novembro, e vai ser durante a Semana de Sociologia pelos 70 anos. Fala um pouco para a gente, professor Marcelo. Esse livro é um marco importante, né, para o pensamento social cristão, para a sociologia. Não por acaso ele teve uma repercussão muito grande, foi publicado em 1963, e nós, enquanto Departamento de Ciências Sociais, achamos que era uma oportunidade ímpar, nos juntando com a DCE, nos juntando com a própria editora PUC, de comprar essa ideia, né, de colocar de volta esse livro, permitir que um público mais jovem possa conhecer a obra do Padre Ávila. Padre Ávila foi realmente um grande empreendedor, um homem que, inclusive, a sociologia, ele tem uma compreensão muito larga da sociologia e, portanto, para nós, sociólogos, ele é uma referência que a gente precisa resgatar, precisa colocar à disposição do público mais jovem. Então, a gente encarou esse momento como um momento muito, muito ímpar, né? 70 anos do departamento, né? Fundado pelo Padre Ávila em 1954. Então, acho que a gente vai ter aí realmente digamos, uma jornada muito interessante, né? Eu estou muito animado com isso, eu acho que o nosso departamento está muito animado. Marcelo, nesse processo de alavancagem da nossa Uniapac ADCE Rio, a PUC tem sido uma parceira excepcional. O magnífico reitor lá, o padre Anderson Pedroso, é muito afável conosco, muito gentil, abre portas. E hoje, esse ano nós já fizemos alguns eventos na PUC, e o lançamento desse livro vem coroar esse ano de 2024, marcando esse bom entrosamento nessa relação institucional entre a PUC e a DCE. Então é com muito prazer que a gente te ouve aqui no momento festivo, né? Porque no Brasil não são todas as instituições que chegam aos 70 anos e com marca de excelência como é a Escola de Sociologia da PUC Rio. É verdade, e acho que é importante também da minha parte falar do quanto o Padre Anderson tem sido fundamental, né, nesse processo todo, tanto no sentido da inovação, né, que ele é um homem jovem, inovador, um padre com essa visão inovadora da universidade e ao mesmo tempo um sentimento forte de responsabilidade social. Então isso para nós, sociólogos, isso abre também um horizonte muito promissor, sabe? Eu vim pensando sobre isso, né? A gente está comemorando os 70 anos e a sensação que eu tenho é que grande parte da missão que o Padre Ávila imaginou quando criou esse lugar novo na vida intelectual e cultural do Rio de Janeiro, eu acho que ela ainda está por ser realizada, sabe? A gente tem realmente
um horizonte aí de muitas missões, de muitas tarefas envolvendo a ciência, envolvendo a formação, que eu acho que a gente tem aí um sentimento também de compromisso, de responsabilidade, que eu acho que está sendo muito reavivado, inclusive, com essa recuperação da importância do nosso fundador, né, para nos iluminar um pouco nesse futuro, sabe? Eu estou com esse sentimento. A gente tem no Padre Ávila também um fundador da ADCE no Brasil. A ADCE, Uniapac, foi criada na Europa na década de 30, mas ela chega ao Brasil através de alguns intelectuais e alguns empresários, e o Padre Ávila foi o primeiro assessor doutrinário da ADCE Brasil. E aqui cabe também dizer que ele tinha uma produção literária, gráfica, intelectual tão grande que foi membro da Academia Brasileira de Letras também. Nesse evento do dia 11, nós vamos ter um pouco da discussão desse personagem que com uma mente tão brilhante, com amor a Deus, que queria colocar isso para toda a sociedade. E esse livro do solidarismo, queria que você comentasse um pouco, parece que ele me apresenta um caminho. A gente tem hoje, quer dizer, isso começou na década de 60, essa discussão do solidarismo, e agora, 60 anos depois, a gente tem a mesma polarização. Parece que as pessoas, assim, é direita, esquerda, é socialista, capitalista, liberal, e é uma discussão que leva para os extremos, e o caminho do meio, que valoriza a pessoa humana, e não é a valorização nem do Estado, nem do capital, parece que esse caminho do meio está esquecido. E nos parece que é o caminho que vai promover um avanço, é o caminho que valoriza a pessoa. A gente sabe que é importante o capital, a gente sabe que é importante o Estado para coordenar tudo, mas se a pessoa não estiver no centro, a gente não tem progresso, não tem inclusão. Eu estou falando aqui uma opinião minha, mas eu aqui queria ouvir a sua visão como catedrático, sim, né? Sim, como não, quem concordo. estuda em mais profundidade. Né? Eu acho que é um momento muito oportuno para trazer de volta esse livro, exatamente por isso, né? Eu acho que a gente chegou num limite, né? Num limite até perigoso para o país, né? Então, e acho, esse é um outro ponto que me parece relevante, né? Porque quando o Padre Ávila, ele vem da sua formação na Bélgica, né? Ele faz uma tese sobre os imigrantes, né? Que é uma tese, inclusive, que vai ganhar uma difusão muito grande, ele mesmo se surpreende. E ele cria o departamento de sociologia, mas ele compreende que para existir um departamento de sociologia é preciso haver um ambiente cultural institucional, né? Quer dizer, uma andorinha não faz verão. A sociologia sozinha, ela não é capaz, muitas vezes, de produzir um impacto maior. Então, eu até vejo muito por essa via o empreendedorismo dele, no sentido de estar muito à frente do seu tempo, até criando uma rede de instituições. Acho que a DCE está nesse contexto, né? Quer dizer, ele compreende que a sociologia precisa, isso é muito contemporâneo, precisa de uma rede, né? Precisa de um ambiente, precisa de um contexto. E claro, ele também foi, vamos dizer assim, como intelectual público que se tornou, né? Quer dizer, ele foi ganhando uma projeção, né? Com a humildade que ele tinha e com a sabedoria que ele tinha. Ele muitas vezes até evitou determinados convites, mas acho que o reconhecimento dele veio, é muito importante tê-lo como membro da Academia Brasileira de Letras, né? Porque esse é um lugar de homens de letras, né? De homens de pensamento. Então, acho que o Padre Ávila cumpriu realmente uma trajetória notável. Sobre o solidarismo, nós, para essa nova edição, eu convidei minha colega, a professora Maria Alice Rezende de Carvalho, para fazer um texto, né, que faça parte ali do conjunto de textos introdutórios a essa nova edição. Maria Alice é uma grande intelectual e pensadora das ideias, então ela tinha, eu acho, todas as condições, e ela fez um investimento grande para compreender e situar o Padre Ávila no tempo dele e essa obra em especial. E ela conclui esse texto com uma consideração que talvez valha a pena trazer para cá, pelo fato dela ser muito sábia, muito cirúrgica. Então ela diz que, no caso, o nosso Padre Ávila, esse livro em especial traz ensinamentos que ela reduz em 3 pontos. O primeiro, a crítica às polarizações irrefletidas e a necessidade de um caminho que, pela reforma ético-política da sociedade, dê passagem aos nossos planos mais generosos de construção de uma vida boa e solidária.
Em segundo lugar, a certeza de que a ciência, a pesquisa e a universidade devem se abrir à sociedade, se comprometer com ela e materializar objetivos voltados ao bem comum. E, finalmente, tomar a esperança como uma prática, que, junto com a ciência e a solidariedade, refunde permanentemente o mundo. Eu achei de uma sabedoria. É exatamente, né? É o nosso momento brasileiro. Exatamente, eu achei que ela tem, né, uma qualidade muito ímpar, né? E eu fiz questão de trazer essa passagem porque eu acho também que aí eu falo como homem da universidade, né, e da ciência, né, que nós temos um compromisso ético muito forte, né? E a sociologia, já dizia o velho Durkheim, né, a sociologia é uma ciência moralmente comprometida com a sociedade, né? Então, para nós é como um comando ético mesmo, né? Então, eu acho que o nosso departamento, inclusive, ele vem cumprindo esse papel, sabe? Quando a gente inventaria essa história de 70 anos, da qualidade das pessoas que esse departamento formou, né? Você percebe que tem uma marca, né? Uma marca que tem a ver com a PUC, né? Com a sua alma jesuíta também, católica e cristã, mas tem muito a ver com esse lugar da ciência, que é o lugar do conhecimento aberto, do pensamento livre, né, das descobertas, dos questionamentos, da produção de evidências, para que a gente possa ter também um discurso público mais responsável, né, e mais responsivo também em relação à sociedade brasileira e à nossa democracia, à nossa liberdade, né, e a luta por justiça social, que são os valores que nos unem, né, e que nos guiam. Marcelo, na etimologia da palavra sociologia vem o social. E a gente sabe que a PUC, laureada aí semana passada com a titularidade de que é a melhor universidade privada do Brasil, tem dentre os seus alunos 40% na condição de bolsistas. A sociedade civil carioca, os filhos dessa nossa sociedade ficam mesclados ali com pessoas que vêm de diversas partes. Então cumpre bem esse papel social. E retornando também aí a essa figura do padre Anderson atualmente na gestão, eu recentemente vi lá no gabinete dele, ele externando ao nosso amigo Carlos Caiado, presidente da Câmara Municipal, a necessidade de que na reativação ali da estação PUC Gávea do metrô, pudesse estar previsto que a mão de obra de entorno das comunidades até a Rocinha pudessem ser partícipes tanto no momento da obra quanto nos serviços que serão ali desenvolvidos. A mesma preocupação ele fez junto ao ministro André Mendonça do Supremo, em visita lá, estava junto lá ouvindo. Então realmente esse olhar que vocês estimulam ali de uma forma atemporal, assim, da raiz até hoje, é muito importante para que a gente tenha uma vida longa da nossa sociedade estabelecida com esses valores. Então, um privilégio realmente estar aqui, você é um homem inteligente, que puxa essa bandeira, está aqui ratificando esse movimento conosco. Sim, eu também estou muito feliz. Eu acho que o Padre Anderson tem sido muito, ele é um homem muito preparado, né, e tem sido muito proativo nessa defesa desses valores. Eu não sabia, inclusive, dessa, vamos dizer assim, dessa solicitação, mas acho ela muito oportuna, né, porque nós temos uma relação muito orgânica, não só com a Rocinha, que é certamente parte umbilical da própria PUC, mas com as favelas do Rio de Janeiro, né? Eu diria que esse também, o nosso departamento, quando foi criado, vale lembrar, né, que até uma passagem interessante que está na Alma de um Padre, que é um livro biográfico escrito pelo Padre Ávila, né? E ele, não sei se vocês sabem, né, mas quando ele chega para começar sua missão na PUC, o primeiro local onde ele vai morar é na casa onde é hoje o nosso departamento. E essa casa, ela fazia fronteira com o Parque Proletário, que existia atrás da Vila dos Diretórios, né? E essa é uma relação que se estabeleceu muito forte ali entre o nosso departamento e a própria PUC com os moradores do Parque Proletário, que depois foram morar em outras comunidades e muitas vezes na zona oeste do Rio de Janeiro.
Então, eu acho que esse é um tema que sempre fez parte do DNA do nosso departamento, da PUC, mas do nosso DNA, porque é um pouco esse desafio que o Rio de Janeiro ainda era capital, depois se transforma em estado da Guanabara, esse desafio de como participar de uma maneira democrática, ativa, da melhoria das condições de vida dos moradores das favelas do Rio de Janeiro. Então, acho que esse é um tema para nós muito caro. A primeira grande pesquisa feita sobre favelas no Rio de Janeiro contava com a participação de professores do departamento, alguns nomes que são verdadeiras referências nesse debate, como Luiz Antônio Machado, Lícia Valadares, entre outros, foram alunos do nosso departamento. Então é interessante, né, que para nós esse é um tema muito caro, muito central na nossa agenda, né? Marcelo, um carisma da Uniapac ADCE Rio fazemos o melhor que seja ao bem comum. Sim. E nós temos esse relacionamento esporádico, mas há uma percepção nesse flerte de um olhar muito positivo da Uniapac ADCE Rio em relação à Escola de Sociologia da PUC, e te pediria que você pudesse fazer uma pequena observação em relação a como você vê a Uniapac, e mesmo um convite aos seus amigos cientistas sociais que possam dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, @ADCERio, todo dia tem conteúdo, ao nosso Facebook ADCERJ e mesmo o nosso canal do YouTube. Como eu disse anteriormente, né, eu acho que tem aí um caminho que foi aberto pelo Padre Ávila quando ele próprio cria o departamento e de algum modo vai ser fundamental na fundação da DCE, né? Quer dizer, eu acho que temos aí um cordão umbilical que Sim. nos une, né? E sinceramente vejo com muito bons olhos, porque eu acho que, como eu disse antes, a sociologia é uma ciência que, para ela de fato impactar, incidir, ela precisa de muitas alianças, muitos aliados, parceiros, né? Porque muitas vezes o nosso trabalho, que é um trabalho de produção de conhecimento, que pressupõe um distanciamento em relação aos embates ideológicos, em relação às questões mais práticas, mas ao mesmo tempo o nosso trabalho ele passa por uma articulação com muitos atores, porque em grande medida, quando a gente pensa o que a sociologia representa, né? A sociologia representa um campo de conhecimento, né, que pretende contribuir com a sociedade, com os diferentes atores, no sentido da construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, né, que valorize mais, né, como o Alberto falava, a própria, vamos dizer assim, a experiência urbana do homem e da mulher brasileiros, né? Então, eu vejo de verdade como alguma coisa que a gente pode e deve fomentar mais, e nesse sentido até sendo bastante fiel ao próprio movimento do Padre Ávila, né? Que eu acho que tem realmente aí um ensinamento que, claro, a força da história, o que aconteceu na sequência da criação do departamento, tudo que se viveu, mas que eu acho que a gente está num momento interessante de resgate também, né? Certamente. Marcelo, ficamos imensamente gratos por sua participação, um privilégio ter você aqui no nosso programa Conexão com Valores. Acompanhe nossas redes sociais, no dia 11/11 teremos lá a solenidade da reedição do livro O Solidarismo, do Padre Fernando Bastos Ávila, e Conexão com Valores com vocês sempre aos sábados às 17 horas. Até a próxima. Muito obrigado.